Olá, meus queridos irmãos, que a graça de Deus esteja na vida de cada um de vocês. A palavra de Deus nos diz em Mateus 24, o verso 21 e 22, nos diz assim: Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Mateus 24, o verso 21 e 22. Então, a palavra de Deus nos fala de um tempo de sofrimento, de angústia, o qual nunca houve e nunca mais acontecerá novamente, como diz o texto aqui. É muito importante que nós venhamos entender o tempo que nós estamos vivendo hoje. Há uma doença que está assolando o mundo inteiro. Já muitas pessoas já morreram por conta dessa doença. E essa doença não só apenas mata as pessoas fisicamente, mas está matando as pessoas espiritualmente, psicologicamente, porque está isolando as pessoas, os seres humanos. Nós que fomos feitos para viver em comunidade, nós que fomos feitos para interagir um com o outro, estamos nos isolando por conta de uma doença que está aí assolando. Eu sei que tem seus motivos, eu sei que tem suas precauções, eu sei que tem as razões para se precaver, se cuidar. Eu não questiono essas coisas, né? Não questiono de jeito nenhum. Eu sei que realmente, de fato, nós precisamos nos cuidar, né? Eu já tomei minhas precauções, eu tenho tido cuidado, né? Evitado contatos com pessoas, principalmente pessoas que já estão gripadas. Então, a gente, de fato, precisa estar tendo esse cuidado, né? Lavando as mãos, usando álcool em gel. Então, está sempre tendo os cuidados necessários que deveríamos sempre ter, né? De fato, deveríamos sempre ter. Mas essa doença aí vem às vezes também para dar um alerta na gente sobre nossa maneira de se cuidar, não é isso? Então, a alimentação é importante também. Então, todas essas coisas. Então, eu não questiono nada disso de maneira nenhuma. Sei que são coisas necessárias, que tem que ser, precauções necessárias tem que se tomar para poder, então, se precaver contra essa doença, né? Que infelizmente está aí atingindo muitas pessoas, especialmente aquelas pessoas que estão, especialmente elas, né? Mas não são só elas, mas especialmente aquelas pessoas que estão no grupo de risco. Então eu vejo realmente essa necessidade. Mas, no entanto, também eu percebo outras coisas além disso. Eu percebo que há por trás disso a mão de Satanás, certo? Para poder confirmar muitos que já estão com é, como popularmente diz, o pé no mundo. Entendeu? Porque muitas pessoas já não sentem mais aquele prazer de ir à casa de Deus. Já não tem mais aquela alegria de ir à casa de Deus e estar ali junto, né? Já não tem mais aquela mesma satisfação de estar na casa de Deus. E é interessante que a palavra de Deus, ela diz em Hebreus capítulo 10, eu peguei a Bíblia aqui, né? Vocês viram, fui aqui do lado pegar a Bíblia, tem outra aqui em cima. E a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 10, o verso 25, diz: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos as demonstrações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, quanto mais a gente percebe que está perto da volta de Jesus, aí é que a gente tem que se congregar mesmo. Estar na igreja, porque uma brasa fora da fogueira, a gente sabe o que acontece. Então, embora eu sei que a igreja somos nós, a igreja sou eu, a igreja é você, somos todos nós a igreja, certo? Mas
fomos criados, como eu disse no início, fomos criados para viver em comunidade. Né? Lembra de Adão? Estava sozinho lá, né? Sozinho, sim, a espécie dele, a espécie humana, né? Os seres humanos, só tinha ele. Então ele se sentiu só. E aí foi quando Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então tá aí. Então nós fomos feitos para viver em comunidade. Entendeu? Então, isso muitas pessoas que já não têm muita vontade de ir para a igreja, que já não tem aquela que muitas vezes chega tarde, 10, 11 horas na igreja, certo? Já tem passado a escola sabatina, tudo. Então, muitas pessoas que já não têm aquela vontade de ir para a igreja, não estão sentindo a mínima falta de estar na igreja. Muitos não estão. Eu sei, lógico, não é todos, mas muitos não estão. Então, estão achando, de certa maneira, até bom, entendeu? Porque não fica como se fosse aquele compromisso de estar na igreja. Então, eu fico muito triste com isso, entendeu? Eu me dói o coração ao ver pessoas dessa maneira. Então, é triste todas essas coisas. E então eu vejo por trás dessas coisas isso. Eu vejo que o inimigo tá cada vez mais atuando na vida das pessoas através dessa doença. Eu sei que todas as coisas são permissão de Deus, entendeu? Todas as coisas são permissão de Deus, porque por trás de tudo tá o plano de Deus para o nosso bem, para a nossa salvação, e todas as coisas no final vão dar certo, né, para aqueles que amam a Deus. Certo? Então eu acredito nisso. Mas também vejo que o inimigo está por trás de todas essas coisas. Então, a palavra de Deus, ela fala de um tempo de angústia. Uma angústia tão grande que nunca foi vista. Nunca aconteceu. Agora há pouco estava conversando com meu irmão Marconi, ele ligou para mim, e a gente conversando, e ele disse que em 100 anos, pessoas de 100 anos nunca viram uma situação como essa. Nunca. Nunca viram uma situação do mundo parar totalmente, o mundo inteiro. Veja que já houve muitas doenças aí. O ebola, a gripe do frango, gripe suína, entendeu? A zika vírus, chikungunya, tantas outras doenças aí que matam meio muito de gente, tudinho, mas nunca uma doença foi capaz de parar o mundo, como está sendo agora. De parar o mundo inteiro. O mundo todo está parando. É as fábricas, é as indústrias, shoppings, grandes mercados, entendeu? Comércio todo, parando tudo mesmo. As pessoas se isolando nas suas casas, trancadas, com medo de sair na rua, com medo de ter contato com as pessoas. Aonde nós vimos isso acontecer? Quando foi que nós vimos essas coisas acontecerem, surgirem? Quando? Eu nunca vi isso. E sei que pessoas que têm mais idade do que eu, aí pessoas de 50, 60, 70 anos, 80. Meu pai está com quase 90 anos de idade. Ele nunca viu uma coisa dessa. Nunca viu acontecer uma coisa dessa. Está sério, muito sério. O mundo está parando por conta de um vírus, certo? E volto a dizer, eu sei da gravidade das coisas, eu sei, entendeu? Então, mas tá as igrejas fechadas, as pessoas isoladas cada vez mais. É isso que o inimigo quer, entendeu? É isso que o inimigo quer. Eu tentei falar com algumas pessoas, eu tentei estar interagindo com alguns irmãos, mas infelizmente não houve resposta dessas pessoas. Parece que até pelo WhatsApp, pelo um vídeo que você coloca, parece que até por isso é capaz de transmitir o vírus, né, do Covid-19. Então,
As pessoas estão assim, de um jeito que parece que não querem nem se ver no vídeo, não querem nem estar conversando ali, interagindo, se isola de um jeito que eu nunca vi uma coisa dessa, entendeu? Nunca vi. Então a gente está realmente vivendo um tempo de grande angústia, uma grande angústia que a gente nunca viu essas coisas acontecerem, entendeu? Nunca viu de jeito nenhum. E a própria palavra de Deus, ela fala também, me lembrei de um verso aqui, deixa eu encontrar aqui em Lucas. Aqui é em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Olha aqui, ó. O verso 10, verso 11, na verdade, né? Lucas 21, 11 diz: haverá grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Diz o verso 26 do mesmo capítulo de Lucas 21, diz: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Eu queria até ler esse mesmo verso nessa outra Bíblia minha aqui. Deixa eu ver se ela fala, talvez ela fale diferente. Lucas 21, 26. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Olha aí. Muitas pessoas vão desmaiar de tanto horror, de tanto terror. Vão estar preocupadas, como diz aqui o verso. Essa é a versão King James, né? E vão estar preocupadas com o que está para sobrevir ao mundo, né? A população do mundo. Então a gente vê que a palavra de Deus ela se cumpre. A gente vê que a palavra de Deus está se cumprindo ao pé da letra, as coisas estão acontecendo. Infelizmente, muitas pessoas estão cegas, não percebem o que está acontecendo ao nosso redor, não entende o porquê das coisas, entendeu? Não entende aquilo que está acontecendo. Tão cego, como diz o apóstolo Paulo aqui, ó, 2 Timóteo, ou melhor, desculpe, 2 Coríntios 4:4 diz: o Deus desta presente era perversa. Veja, eu vou repetir aqui, ó. O Deus desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o inimigo cega o entendimento. O inimigo cega o entendimento das pessoas, para que as pessoas não percebam o que está acontecendo. As coisas estão acontecendo ao nosso redor, nós estamos vendo profecias se cumprirem. Nós estamos aí, gente, na eminência de um decreto dominical. Estamos na iminência de um decreto dominical. E as pessoas não param para pensar. Eu tenho 31 anos de adventista. Tem pessoas que têm muito mais do que eu na igreja. Mas jamais, feito como eu estava conversando com Ramíria, minha esposa, jamais se imaginou que o decreto dominical viria da forma como está vindo. Jamais se imaginou. Entendeu? Ela como tem pouco tempo ainda de igreja, não tem muito tempo, ela para ela até normal, porque ela não vem do tempo que eu e outros vêm, né? Do tempo, já faz um bom tempo que estou na igreja, 31 anos, né? Não são 31 dias. Então, jamais a gente imaginou que o decreto dominical viria da forma como está vindo, com a roupagem que está vindo. Porque, veja, primeiro, o decreto dominical, jamais imaginaríamos que o decreto dominical viria na forma de um dia chamado Dia da Família.
né? Onde a família precisa estar junto, onde a família precisa estar interagindo, estar na igreja. Então, o domingo se tornou o dia da família, né? Então, você vê o apelo emocional que existe por trás disso, né? O apelo emocional que existe ali por trás disso aí, de ter o dia da família. Então, é muito forte isso. Outra coisa, o domingo se tornou o dia de combate à poluição mundial, né? Ou seja, o dia que o mundo deve ser salvo, que todas as indústrias, né, as máquinas, tudo deve parar no dia de domingo. Tudo deve parar no dia de domingo. Então, para diminuir a poluição do mundo. Então, a gente vê, primeiro vem uma roupagem de um apelo emocional muito forte à família. Depois vem para salvar o planeta. Parar um dia na semana todo o trabalho para salvar o planeta por causa da poluição. Certo? Aí vem, em terceiro lugar, vem a questão de que jamais se imaginou que uma doença daria destaque ao dia de domingo. Aí você diz, uma doença dá destaque ao dia de domingo. É verdade. Porque domingo passado, dia 15 de março, lá nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decretou o dia 15 de março, domingo passado, como o Dia Nacional da Oração contra o Covid-19, contra o coronavírus. Entendeu? Então tornou um dia nacional, assinou o decreto. Não é decreto dominical, mas assinou um decreto. Já é um começo. Já é um começo, tornando o domingo dia nacional. Veja, nacional, o país inteiro. Tornando o dia de domingo dia nacional da oração. Ele poderia ter botado outro dia, né? Ele poderia ter convocado a população para orar, mas não, assinou uma lei, um decreto, certo? E tornando o dia de domingo, estou gravando, tá? Um dia do domingo é meu filho. Tornando o dia de domingo um dia nacional de oração. Entenderam? Então isso já é um passo para o decreto dominical. Entendeu? É um passo para o decreto dominical. Veja as etapas que estão sendo cumpridas. Se tornar o dia de domingo o dia da família, tornar o dia de domingo o dia de salvar o planeta, e por causa de uma doença, tornar o domingo dia nacional de oração. Você entende os passos estão sendo dados, a gravidade da coisa que está acontecendo? Você compreende, consegue entender isso? Então é muito sério. Nós precisamos estar atentos quanto a essas coisas. Precisamos estar muito atentos quanto aos eventos que estão ocorrendo agora ao nosso redor. Então, infelizmente, as pessoas não estão prestando atenção nessas coisas. Infelizmente, as pessoas estão cegas, como a gente viu aqui, o apóstolo Paulo falando aqui em 2 Coríntios 4:4, que as pessoas estão cegas, não estão percebendo o que está acontecendo ao nosso redor. Entendeu? Então, não é só o povo comum, não. Muitos da liderança local, liderança associação, missão, seja lá o que for. Não é todos, graças a Deus não é todos. Entendeu? Muitos estão atentos, os atalaias estão sobre os muros. Tem muitos atalaias que estão sobre os muros e vendo as coisas e tocando a trombeta e avisando ao povo do que está acontecendo. Acorda, gente. Acorda. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós estamos aí na iminência de um decreto dominical. Agora, dia 14 de maio, haveria uma reunião com o Papa e
todas as lideranças do mundo. Ele convocou isso desde o ano passado, todo mundo viu, está no YouTube, para quem quiser ver ainda o vídeo lá. 14 de maio estava a convocação, mas por conta dessa doença, desse vírus, aí ele prorrogou a data para outubro. Quem sabe o que queria sair dessa reunião? Eu não estou aqui dizendo que o decreto dominical vai sair nessa reunião, não. Não, que eu não sei, não. Deus é que sabe. Deus é que sabe. Mas existe possibilidade? Existe. Não sei se é grande, se é pequeno, não sei. Mas que existe possibilidade, existe. Por quê? Porque agora o mundo todo está fragilizado. A economia, né, está fragilizada. Tudo está desmoronando. Nós não sabemos por quanto tempo ainda vai ficar essa situação. Shoppings fechados, mercado fechado, feiras fechadas, por tempo indeterminado, porque não sabe como vai ficar essa situação. Os limites da cidade fechadas, entendeu? As fronteiras dos países fechadas, pessoas morrendo aos milhões, aí, aos milhares. Então, nós não sabemos como vai ficar, entendeu? Como vai ficar essa situação. Então, o que eles estão, o que está acontecendo é que a economia do país está sendo assolada. Quanto tempo vai durar isso? Como as pessoas vão sobreviver? Entendeu? Como vão sobreviver? Quem não tem um trabalho com carteira assinada, por exemplo, e que vive do trabalho informal, como é que vai sobreviver se não tem? Muitos trabalhavam na feira, tiravam seu sustento da feira. E aí? Vão tirar de onde sustento? Se não tem carteira assinada? Entende isso, que é muito sério. Então, quem sabe qual vai ser a proposta que vai ser dada nessa reunião? Quem sabe o que iria acontecer nessa reunião agora, dia 14, se fosse ter a reunião com o Papa, onde ele vai estar convocando todas as lideranças do mundo inteiro para essa reunião? Quem sabe o que iria acontecer? E se tivesse prestes a acontecer o decreto dominical? Se tivesse, não estou dizendo que vai, tá? Para depois ninguém dizer que a Deus está marcando alguma data. Não estou marcando data de nada. Mas quem sabe, se tivesse de acontecer? Quem sabe Deus não está dando um tempo para nós? Para que a gente acorde, para que a igreja desperte, para que a igreja se desligue das coisas do mundo. Quem sabe Deus não está dando um tempo para nós? Para a gente se preparar mais, se consagrar mais nossa vida, se apegar à palavra de Deus, meditar, orar. Quem sabe Deus não está dando um tempo, né? Um tempo de graça, aí um restantezinho de tempo de graça. Porque outubro vai chegar. E vai vir essa reunião, vai vir esse encontro. Quem sabe o que é que vai sair dessa reunião? O que vai acontecer? Você entende isso? Você entende a gravidade dessas coisas? Nós precisamos estar cada dia mais consagrados a Cristo. Entendeu? Nós precisamos cada dia estar mais apegados à palavra de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Entendeu? É isso que nós precisamos estarmos mais preparados, estudar a palavra de Deus, estar em oração, em comunhão, procurar salvar nós mesmos, salvar a nossa família. Então nós precisamos estar atentos para essas coisas, meus irmãos. Eu clamo a você, deixe de lado todas as coisas. Deixe de lado todas as intrigas, deixe de lado todas as picuinhas, coisas que não levam para canto nenhum. Deixe de lado, abandone o pecado. Peça perdão a Deus e abandone o pecado. Vamos lutar, vamos se apegar a Cristo, vamos clamar a Deus pelo derramamento do Espírito Santo. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos nos apegar a Cristo. Estar em comunhão um com o outro. Sabe? Pelo menos não dá para estar perto um do outro por causa desse vírus. Então, vamos interagir pela internet. Vamos usar as ferramentas que nós temos.
sabe? Vamos fazer vídeos, chamadas, vamos conversar um com o outro pelo vídeo, interagir, se ver. Feito, eu estava conversando com meu irmão ligou para mim, fez uma ligação pela operadora. Eu disse, olha, quando for depois, vamos juntar eu, você, meu outro irmão Edson, que é ancião lá da igreja da igreja agora esqueci o nome da igreja lá, do Monte Sinai, igreja do Monte Sinai que ele faz parte, ele é ancião de lá, né? Então, vamos se juntar nós aqui. Tem Léo, meu sobrinho, Leonardo, meu sobrinho também, gosta muito da palavra de Deus, entendeu? Então, vamos se juntar. Tem muitos irmãos, irmão Carlos, irmão Astério, irmão Edmilson, sabe? Irmão Júnior. Então, vamos se juntar, gente. Tem Neide, sabe? Vamos se juntar, vamos fazer um vídeo chamada, coloca lá, eu até coloquei no grupo lá, dizendo como era, no WhatsApp mesmo, faz uma videochamada e aí você vai lá na videochamada, você vê tem um bonequinho do lado com um sinalzinho de mais, e ali você acrescenta 3 pessoas, e fica ali as janelinhas, 4 janelinhas, e todo mundo falando, se interagindo, um vendo o outro. Então vamos se apegar à palavra de Deus. Vamos buscar a Cristo cada vez mais na nossa vida. Porque Jesus está voltando. Está muito perto o dia da volta de Cristo. Muito perto mesmo. Eu queria pegar uma Bíblia aqui. Uma Bíblia que eu tenho aqui. Que ela tem uma linguagem bem diferente. Bem diferente, muito, muito boa. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu levantar aqui a câmera para vocês verem aqui. Deixa eu encontrar ela aqui. Deixa eu ver onde é que ela está. Pronto. Olha ela aqui. Essa Bíblia aqui. Pronto. Aqui essa é uma parte aqui da minha biblioteca. Certo? Aqui. Outros livros ali nos meus estudos. Tá certo? Então, é aqui o meu cantinho. Aqui onde eu paro para meditar na palavra de Deus. Certo? Aqui minha família, né? Então, eu queria ler para finalizar aqui com vocês esse vídeo, o que fala aqui em Romanos. Primeiro em Romanos, nessa linguagem, tá? Essa é a Bíblia completa judaica, né? A Bíblia judaica completa, tá certo? Ela é a mesma coisa da nossa Bíblia, né? Já faz um tempinho que eu tenho ela. E ela é a mesma coisa da nossa Bíblia, só que a linguagem, os nomes são em hebraico, né? Os nomes das pessoas são em hebraico, ela tem uma linguagem diferente, certo? Mas é a mesma coisa da nossa Bíblia, ok? O Velho Testamento, ela vem na ordem de fato como era a Bíblia na época de Jesus, a ordem dos livros, né? A ordem dos livros é igual a que era na época de Jesus, certo? Então, ela segue a mesma ordem, né? Segue a ordem hebraica dos livros, a ordem com a qual Jesus estava acostumado, certo? Então, isso o Velho Testamento. O Novo é todo igualzinho ao nosso. Tá? Então, não tem diferença não, ok? Aí veja o que Romanos capítulo 13, o verso 11 até o 14, diz assim: além de tudo isso, vocês sabem em que ponto da história estamos. Por isso, já é tempo de vocês serem despertados do sono, pois a libertação está mais próxima do que quando começamos a confiar. A noite está acabando e o dia já chega. Deixemos de lado os atos das trevas e armemo-nos com as armas da luz. Vivamos de forma adequada, como as pessoas fazem durante o dia, não em festas e bebedeiras, nem participando de imoralidade sexual e outros excessos, discutindo e sendo ciumentos. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus, o Messias. Não desperdicem o tempo para pensar sobre como agradar os desejos pecaminosos da velha natureza. Entendeu? Então, é importante a gente entender isso.
Nós estamos, nós sabemos o tempo que nós estamos vivendo. Nós sabemos o tempo que nós estamos aqui. Sabemos sim esse tempo. Então nós precisamos hoje acordar, despertar do sono, porque a noite vai acabar. O dia vai chegar, o dia da volta de Jesus Cristo, certo? Então é importante a gente entender isso, tá? E o outro verso está em Apocalipse capítulo 13, o verso 10, a parte final do verso. Esse é o tempo no qual o povo santo de Deus deve perseverar e confiar. Então tá aí, meus queridos, que Deus nos abençoe, que nos ajude a cada dia estarmos firmes nos caminhos do Senhor e que nós possamos perseverar e confiar. Deus, Ele sabe todas as coisas. Agora vamos fazer a nossa parte, se cuidando e estudando, orando e buscando a presença de Deus. Porque Jesus está bem pertinho de voltar, muito perto mesmo. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem firmes na fé.